Ó, em 10 minutos eu vou entrar em aula, gente. Se continuar assim, não vai dar certo. 10 minutos eu entro em aula. Não, filha, eu vou entrar em aula.
Vem aqui, eu tenho 5 minutos só. Mas eu escrevi o mundo que eu tinha feito minha casa. Ai, gente. Não importa. Como que exclui o negócio sem querer? Agora, ó. Chegou, tá?
Oi, pessoal, tarde. Tudo bom? Estão conseguindo me ver, me ouvir? Sim ou não? Falem comigo. Sim, aê. Beleza. Peraí, que eu tô mexendo aqui. Aê. Vamos lá. Respondendo às perguntas de vocês. Desde lá do comecinho, tarde, 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 tarde. No roteiro de estudos fala de um vídeo de correção do LIPA 1. Os vídeos eu só vou postar agora, depois que a gente faz a aula. Já cheguei a postar vídeo antes, aí o aluno assiste, faz sem a minha explicação, então eu não estou mais fazendo isso, tá? Então vocês vão ver o vídeo só depois que a gente tiver a aula. Outra coisa que aconteceu, se vocês olharem... Vocês estão ouvindo chiado também ou sou eu que estou ouvindo chiado, gente? Responde aí pra mim, que eu tô com um chiado na zureba aqui. Só tem eu mesma de fone. De fone não, com o microfone aberto. Também estava ouvindo o chiado. Não, então tá. Então deve ser o meu aqui que deve estar já zoadinho. Ou essa entrada aqui, enfim, né? A gente descobre no meio do caminho. Então, quanto ao vídeo, só depois que a gente fizer as lições. E os vídeos de agora todos serão já lançados a partir de hoje, tá? As lições eram para hoje? As lições de... Cadê? De pontuação. Não, qual que era? De pontuação entre sujeito e predicado, que eu tinha pedido na semana passada e não corrigi. Cadê? A partir da semana que vem, vocês vão ter o roteiro mais certinho. O roteiro vai funcionar assim. Vai estar, por exemplo, dia 1/6, o que a gente vai fazer? Qual livro que é, qual matéria. Então, tudo é uma adaptação, né? A gente vai colocando as coisas, não tem como ficar seguindo. Mas hoje a gente vai fazer essa correção, aí eu já falo o que a gente vai fazer amanhã, a gente vai se adaptando até a partir do dia 1º já sair tudo direitinho o que a gente vai fazer, beleza? De pontuação vocês fizeram, que é a pontuação entre sujeito e predicado? Fizeram? Era bem simples aquele. Deixa eu ver qual que é a página, né, para falar para vocês direitinho. Sim, página 25. Peraí que tá desfocado, não vai ver mesmo? Não vai ver, tudo bem. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou projetar aqui para vocês. Eu vou fazer o compartilhamento de tela para vocês acompanharem, tá bom? Estão vendo? Pontuação, sujeito predicado. Começa na 25 no caderno de atividade, Samuel. Estão vendo? Projetado aqui, pontuação, sujeito predicado. Beleza. Então tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam aqui, porque para mim agora a tela ficou bem pequenininha, tá? Aí eu vejo pelo chat. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem entre sujeito e predicado. Não existe pontuação entre sujeito e predicado. Então não adianta eu colocar vírgula, ponto e vírgula, nada entre sujeito e predicado. Eu só vou colocar algum tipo de pontuação se eu tiver informações intercaladas. Então, uma informação intercalada seria uma explicação a mais, algo que eu poderia, vamos entre aspas, retirar da frase e colocar, e ler a frase assim, esse trecho. Se eu conseguir fazer isso, eu não preciso aliás, aquele trecho vem isolado com a pontuação. A mesma coisa vai acontecer com o verbo complemento. Eu não posso colocar pontuação alguma, a não ser que sejam informações intercaladas. O que seria informações intercaladas? Advérbios, uma explicação de um item anterior, aí sim você pode colocar. Aí vocês tinham esse texto. Vocês lembram desse texto, A Ética do Cachorro? Ou querem que eu leia, vocês acompanham a leitura? Escreve aí para mim se querem que eu leia ou se vocês lembram. Lê, então vamos ler. Estão acompanhando aí a leitura? Não lembra? Beleza, vamos embora. Então dá para vocês acompanharem aí ou no livro. A Ética do Cachorro. Todos que convivem com cães sabem. Eles aprendem as regras da casa que os acolhe e quando quebram alguma norma expressam fisicamente o arrependimento. Alguns se escondem e cobrem
e cobrem os olhos. Outros se abaixam ou arrastam-se pelo chão, num gesto geralmente gracioso o bastante para garantir o rápido perdão dos donos. Porém, poucas pessoas param para se perguntar por que esses animais têm um senso tão aguçado de certo e errado. Estudos recentes mostram que canídeos, quem são os canídeos? Animais da família dos cachorros, como raposas e lobos, seguem um código estrito de conduta ao brincar, ensinando aos filhotes as regras de engajamento social que permitem a manutenção de sociedades bem-sucedidas. Os chimpanzés e os outros primatas, que não o ser humano, são notícia nos jornais quando os pesquisadores, usando a lógica, procuram nesses parentes mais próximos do homem traços semelhantes aos nossos e descobrem evidências de seu senso de justiça. Nosso trabalho, entretanto, sugere que as sociedades canídeas selvagens podem ser as melhores análogas aos grupos de hominídeos primitivos. Ao estudarmos cachorros, lobos e coiotes, descobrimos comportamentos que nos remetem às raízes dos valores éticos humanos. Quando os canídeos e os outros animais se divertem juntos, adotam, comportamentos como morder com força, montar em cima do outro, chocar os corpos, ações que podem ser facilmente interpretadas de forma equivocada pelos participantes. Porém, anos de análises feitas por um de nós, Pekoff, mostraram que esses indivíduos negociam cuidadosamente a brincadeira, seguindo 4 regras gerais para impedir que a atividade lúdica se transforme em briga. 1. A comunicação deve ser clara. 2. Cuidado com os modos. 3. Admita quando estiver errado. E 4. Seja honesto. Do ponto de vista evolutivo, a violação de regras sociais estabelecidas durante as brincadeiras não faz bem para a perpetuação dos genes. O jogo honesto e divertido para todos pode ser entendido como uma adaptação evoluída que permite aos indivíduos formar e manter os vínculos sociais. Assim como acontece com os humanos, os canídeos formam intrincadas redes de relacionamentos, desenvolvem normas básicas da justiça que guiam o jogo social entre semelhantes e se apoiam em regras de conduta capazes de manter a sociedade estável. Em última instância, o objetivo é garantir a sobrevivência de cada indivíduo. Quem escreveu foi Sabine Altsen, A Ética do Cachorro. E aí a primeira pergunta. Qual que é o tema do texto? Sobre o que estamos falando? Pode abrir o áudio ou digita aí para mim, por favor. Qualquer um dos dois. Vamos, gente. Tá acordado, não? Ah, já tem gente digitando. Agora sim. Sobre o que estamos falando no texto? Professora, Oi. eu coloquei, né? Assim, o tema é a racionalidade entre aspas, né, dos animais em relação a certo e errado, justiça, brincadeiras e etc. E foi publicado no site UOL. Isso, o João também colocou a inteligência do cachorro, sobre o comportamento deles, isso mesmo, a inteligência do cachorro entre o certo e o errado, tá certo também, João. Estamos falando sobre o comportamento deles, né? Como que eles se comportam quando está certo, quando está errado, quando eles fazem as coisas que desagradam ou não a nós humanos. E onde ele foi publicado, a gente vê aqui no finalzinho, eu não li de propósito, no UOL. Não adianta colocar na internet. É a mesma coisa, que eu volto naquela pergunta. Onde é que você trabalha? Aí eu falo assim, eu trabalho numa escola. Ah, que bacana. Que escola, né? Então, você tem que saber qual que é o site que foi falado. Na 2, página 26. Obrigada, Valéo. Em virtude de seu conteúdo, esse texto apresenta elementos característicos do texto de divulgação científica como termos técnicos. Que termos técnicos que eles usaram no texto? E logo em seguida eles explicaram. Agora 27, isso, Valéo. Obrigada. O que eles acharam aí? O que eles acharam não? O que eles escreveram de termo técnico? Meg digitando. Não são regras. Não. É igual no artigo científico, eles colocam uma palavra que não é do nosso cotidiano e aí eles explicam o que é essa palavra. Qual foi a palavra?
Isso, Meg. Tá aqui, ó. Tá bem na 2, 3, 4, na quinta linha. Canídeos. E aí eles explicam: animais da família dos cachorros, raposas e lobos. Pessoal, se alguém perder, depois desse vídeo vai lá pro YouTube, vocês podem pegar e pausar quantas vezes quiser, tá bom? 3. A relação entre o fato científico analisado e o cotidiano é outro ponto comum da divulgação científica. Que trecho corresponde a essa característica? Qual? Onde que eu localizo isso? Que eles falam do fato científico e também falam do nosso cotidiano. Em que lugar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo? Onde que eu acho? Ninguém achou? Quando ele faz a comparação do que é científico com o cotidiano. Não achou, João? Vamos ver, tem mais 3 pessoas. No primeiro, isso. Lá no primeiro parágrafo, ele faz essa contextualização, quando ele fala aqui, ó. Todos que convivem com cães sabem. Então, além de ele falar de um fato científico, que ele começa a explicar sobre o que é a parte que ele está divulgando da ciência, ele já inclui as pessoas que convivem com cães. Então, acontece lá no primeiro parágrafo. 4. Selecione 2 orações do primeiro parágrafo e preencha o quadro a seguir. Eu vou dar os verbos para vocês, por quê? Tem oração que ela é subordinada e pode ser que te leve ao erro. Então, eu vou dar o verbo, vocês me dão agora o sujeito deste verbo. Lá no primeiro parágrafo, aprendem. Qual que é o sujeito? Isso! E quando eu falo eles aprendem, vai me pedir o complemento. Qual que é o complemento do aprendem? Pode abrir o áudio, tá, gente? De repente fica mais fácil. As regras da casa. Isso, Mari. Certo, Meg. Outro verbo. Cobrem. Quem é que faz esta ação de cobrem? Tá lá no primeiro parágrafo também. No primeiro parágrafo, na segunda linha, lá no finalzinho. Pode ser esconder também. Acaba sendo o mesmo sujeito. Alguns não são alguns. Não. Eu vou dar. Bom, eu não posso dar o complemento que vai aparecer o sujeito primeiro. Mas aqui no livro fala assim: cobrem os olhos. Quem é que cobre os olhos? Não, Sara, o verbo auxiliar não faz parte do sujeito. Os cachorros, exatamente. Os cachorros. Só que ele não repete os cachorros. Ele usa isso, João, só que no plural. Ele usa eles. Neste caso, o eles, nós vamos classificá-lo, olha que loucura, como um sujeito oculto, porque eu sei quem é que são eles, tá? Acaba sendo oculto porque eu sei que quem cobre são eles, que são os cães. E qual que é o complemento de cobre que está aí no livro? Os olhos, que eu já havia dito para vocês. Certo? 5. Aqui nesse exercício, vocês têm 5 orações e o livro dividiu com sujeito, verbo e complemento. Uma delas está errada, o jeito que o livro dividiu. E aí ele pede para você reescrever essa frase de uma forma correta. Na primeira está assim: os cães garantem o rápido perdão dos donos. Está dizendo que o verbo é garantem, que a praticação são os cães e o rápido perdão dos donos é o complemento. Na letra B, está dizendo: poucas pessoas questionam se isso estou aguçado de certo e errado desses animais. O verbo é questionam, que a praticação poucas pessoas. E o que eles questionam? O senso tão aguçado de certo e errado desses animais. Na terceira, estudos recentes mostram um código estrito de conduta dos canídeos. O verbo, eles colocaram que é recentes mostram, o sujeito estudos e um código é complemento. E na última, os cães ensinam aos filhotes as regras de engajamento social. Verbo ensinam, que em praticação os cães, sujeito. E o complemento ele fala que é aos filhotes as regras de engajamento social. Qual dessas letras que está errada? Exatamente, a letra C. Então, como que ficaria certo? Começando pelo verbo, mostram.
Quem que praticou a ação de mostram? Estudos recentes é o sujeito, mostram é o verbo e o restante é o complemento. Beleza? Certinho? Ó, tudo de ser. Nas orações, eles convivem com cães e cães são rapidamente perdoados pelos donos. A palavra cães é A. Sujeito na primeira oração e complemento na segunda, sujeito nas duas, complemento na primeira oração e sujeito na segunda ou complemento nas duas orações? A, B, C, D. O que vocês colocam? Samu falou que é o C de certinho na outra. Aqui na primeira, é sujeito ou é complemento a palavra cães? Escreve só S ou C, pessoal, que aí fica mais fácil ali pra gente. Complemento, isso. Então aqui é complemento. E esse daqui, cães? Sujeito ou complemento? S ou C? Isso, sujeito. Então eu tenho que é sujeito e complemento. Sujeito na primeira oração, aliás, complemento e sujeito, né? Sujeito na primeira oração e complemento na segunda, não. Sujeito nas duas, não. Complemento na primeira e sujeito na segunda. Sim. Exercício 7. O exercício 7, vocês só têm as linhas aí para completar. Eu copiei o trecho do texto para ficar mais fácil, para a gente não ficar voltando lá no texto, tá? Então diz assim, o verbo saber exige complemento e é, portanto, transitivo, porque quem sabe, sabe algo. Aí, o livro pede para vocês pegarem desse texto, onde tem o verbo sabem, aqui, e ele está perguntando qual que é o complemento deste verbo. Então, vamos lá. A ética do cachorro. Todos que convivem com cães sabem. Eles aprendem as regras da casa que os acolhe e quando quebram alguma norma expressam fisicamente o arrependimento. Alguns se escondem e cobrem os olhos. Outros se abaixam ou arrastam-se pelo chão, num gesto geralmente gracioso o bastante para garantir o rápido perdão dos donos. Qual que é o complemento do verbo sabem aí? Onde começa e onde termina? Vamos ver quem acertou esta. Vamos ver. O João e a Gi estão digitando. Pode abrir o áudio, gente. Tem medo de falar, né? Começa com eles, isso. Começa com eles. Tá certinho, mas não termina no arrependimento. Vai embora. Você vai até o ponto, vai até o donos. Porque tudo isso é explicação do que os cães sabem. Olha aqui a minha pontuação. Isso daqui quer dizer que eu vou explicar este item. Então, tudo isso até o final é a minha explicação, é o meu complemento do verbo saber. Certo? Podemos ir para a próxima? Sim? Não? Sim, bora lá. Separe as orações a seguirem sujeito, verbo e complemento. Esse daqui eu tive que fazer com essa legenda para vocês, para ficar fácil da gente fazer a análise, tá? Então, nós sempre vamos começar com o verbo, depois vamos para o sujeito e, por último, por complemento. Na letra A, os canídeos têm uma comunicação clara. Qual que é o verbo na letra A? Tem. Tem praticou ação? Não, Baléu. Tem. Ó, não pode ser comunicação, Baléu, porque você tem o artigo aqui na frente. Quando tem o artigo, diz que a próxima é substantivo, tá? Isso, os canídeos. E se eu falo os canídeos têm, dá sentido? Não, vai pedir complemento. E o que que eles têm? Uma comunicação clara é o meu complemento. E na letra B, os canídeos cuidam com os modos. Qual que é o verbo? Cuidam. Quem praticou ação? Aqui é tudo os canídeos, né, gente? Vamos simplificar a história. Os canídeos cuidam. Quem cuida, cuida de alguma coisa. Vai pedir o complemento. Do que eles cuidam? Com os modos. Apesar da pergunta ser cuidam de quê, não deixa de ser uma preposição. Aqui também é uma preposição, não muda em nada, tá? Os canídeos admitem um erro. Qual que é o verbo?
Aê, admitem. Quem praticou a ação? Os canídeos de novo. Os canídeos admitem. Tem sentido ou pede complemento? Pede complemento. Quem admite, admite algo. Um erro é o complemento. Os canídeos respeitam os parceiros. Verbo. Isso, Bauléu. Verbo da letra D. Respeitam. Quem praticou a ação? De novo, os canídeos. Os canídeos respeitam. Tem sentido ou vai pedir complemento? Pede o complemento. Quem respeita, respeita algo, respeita alguém, certo? Os parceiros é o complemento. Beleza? Deu para entender isso daí? Facinho, né? Isso daí é mamão com açúcar, né, gente? Perto do que vocês estavam fazendo já no final, isso daí é mamão com açúcar. Podemos evoluir? Bora lá? Bora lá. 9. Leia as orações e responda. 1. Lobos adultos seguem um código estrito de conduta. 2. A brincadeira ajuda na relação de confiança entre os membros da matilha. A. Em alguma dessas frases, a vírgula separa do sujeito do predicado e por quê? Eu tenho vírgula aí? Não tenho nenhuma, certo? Só de bater o olho a gente sabe que não tem. E por que eu não tenho vírgula? Porque não podemos separar o sujeito do predicado com pontuação. Neste caso, 0 vírgulas, isso, com a vírgula. E na letra B? As duas orações foram reescritas e agora apresentam vírgula entre sujeito e predicado. Explique por que isso aconteceu. 1. Lobos adultos, assim como os coiotes, seguem um código estrito de conduta. 2. A brincadeira, segundo os pesquisadores, ajuda na relação de confiança entre os membros da matilha. Por que agora aqui eu tenho vírgulas entre sujeito e predicado? Porque vai entrar naquela explicação que eu falei logo no início, dizendo que isso daqui é uma informação intercalada. E aí eu falo, se eu tirar essa informação, eu continuo com o sujeito, verbo e complemento? Sim. Seria lobos adultos seguem o código estrito de conduta. Continua com a frase aqui de cima. Mas eu estou dando uma informação a mais. Os lobos adultos, assim como os coiotes. Então ele vem entre vírgulas. A brincadeira ajuda na relação de confiança. Também tirei isso daqui, volta a ficar a frase de cima. É uma informação adicional. Por isso, você tem a vírgula entre um termo e o outro. Beleza? Tá tranquilo nesse? Esse foi o 9. Podemos evoluir? Sim? Lê as orações e responda. Não? Então volta. Pera, que tem gente que falou não. Voltando. Por nada. É o Henrique, né? Eu leio o Cristiano e fico lembrando quem é que é. É o Henrique, que tá com o usuário da mãe. Lembrando que isso aqui depois vai ficar lá no site, tá? Daqui a pouquinho eu já vou mandar. Não sei se ainda hoje já sobe lá pro YouTube. E aí vocês podem ver com calma também. Quando puder, me fala. Coloque ok. Pode ir. Diego, pode ir? É hora de recuperar, Pedro. Pronto. Vamos lá. 10. Releia. Leia as orações e responda. 1. A brincadeira entre os cães permite divisões de trabalho e cooperação na caça. 2. Os animais consideram as aptidões lúdicas de seus companheiros. Letra A. Reescreva as duas orações intercalando o termo entre sujeito e predicado. Então, primeiro eu tenho que achar qual que é o sujeito e predicado da A, certo? Ou da 1. Eu tenho o verbo permite. Quem praticou a ação? A brincadeira entre cães. Então, aqui eu tenho que pôr vírgula, colocar um termo e vírgula. O que a gente pode colocar aqui? A brincadeira entre cães, vírgula. O que pode ser? Objeto de estudos dos cientistas? Pode ser isso? Não ver o que vocês estão digitando. É totalmente pessoal, tá? Só tem que ter sentido. Deixa eu ver, a brincadeira entre cães é violenta, mas não pode usar o mas,
porque aí você vai transformar, você não vai intercalar, você vai colocar uma outra oração. Deixa eu ver, a brincadeira entre os cães. Aparenta ser violenta. Não, não dá, que aí você muda a frase. Sem verbos. Pode ser a brincadeira entre os cães, vírgula, objeto de estudos, vírgula, permite divisões de trabalho e cooperação na caça. Deixa eu ver o que vocês estão digitando aí. Vamos, gente, vocês demoram para digitar, que é isso? Para os cubos mágicos, vocês são ligeiros, né? É. Então vamos deixar assim, a brincadeira entre os cães, vírgula, divertida, vírgula, pode ser. Então fica assim, a brincadeira entre os cães, vírgula, divertida, tira o é, sem o é. É só colocar uma informação, tá? Sem verbo, senão você já colocou uma frase, uma outra oração aí, uma oração subordinada, coordenada aí no meio. Então, a brincadeira entre os cães, vírgula, divertida, vírgula, permite divisões, beleza? E na 2, os animais consideram as aptidões lúdicas de seus companheiros. O verbo consideram, quem praticou a ação? Os animais. Então, entre os animais que consideram, o que a gente pode colocar? Os animais, vírgula. O que pode ser? Os animais, vírgula, a caça, vírgula, considera as aptidões lúdicas. Não, porque você está dando outro exemplo. Aí está somando. Os animais, vírgula, selvagens, pode ser. Pode ser selvagens, pode ser esperto, sim. Trava demais, Samu? Ai, nada como uma aula presencial, né? Mas a gente já vai voltar logo, logo, vamos ter fé. Então, pode ser os animais, vírgula, selvagens, vírgula, ou, vírgula, espertos, vírgula. E aí a letra B. Relendo as orações, a que conclusão é possível chegar sobre o uso da vírgula entre sujeito e predicado? Que só podemos colocar a vírgula quando estamos intercalando, quando as expressões são intercaladas entre o sujeito e o predicado. Certo? Evoluindo, podemos? Na oração, um coiote não morde tão forte seu companheiro, voltando. Eu só vou lendo, então. Na 11. Na oração, um coiote não morde tão forte seu companheiro de brincadeira. Por que não há vírgula entre um coiote e não morde tão forte seu companheiro de brincadeira? De novo, é Ctrl+C, Ctrl+V aqui, hein? É para entender de uma vez por todas. Por que que não tem vírgula? Bora lá? Isso, Luiz. Exato. Quando é que só pode ser usado quando for isso mesmo? Tá certinho. É o porquê que não tem isso, porque não separa sujeito do predicado. Exato, Bauléu. 12. Lê as orações e responda por que o termo intercalado entre o sujeito e o predicado não está entre vírgulas. 1. Os animais atualmente participam de atividades de caça, guarda e companhia, e os vínculos com bichos de estimação antigamente transformaram o estilo de vida das pessoas. Por que aqui eu não preciso? Olha, eu tenho o verbo participam e o sujeito os animais. Aqui, ó, é um advérbio atualmente. Os vínculos com bichos de estimação antigamente transformaram. Esse é o verbo e este é o meu sujeito. E eu tenho antigamente advérbio. Por que aqui eu não preciso de vírgula? O que vocês acham? Alguém arrisca? Vamos ver, estão digitando. Não.
Não, não é que não é intercalado, até está intercalado. Acaba não sendo uma informação grande, mas ele é intercalada. É que eu tenho só uma palavra, então não há necessidade de a gente colocar vírgulas. É pequenininho, então não precisa, tá? Quando é maior, aí sim nós colocamos as vírgulas ou a pontuação necessária. Na 13, leia as frases e responda o que se pede. 1. Os cães, apoiados em regras de conduta. Deixa eu ver. Os cães apoiados em regras de conduta mantêm a sociedade estável. Os animais considerados desleais ou desonestos são excluídos do grupo. Em cada frase é uma expressão intercalada que separa o sujeito de seu predicado. Que expressão é essa? A expressão estará desta forma, tá? Então, na primeira, o verbo é mantém. Quem faz essa ação? Os cães. Então, este termo é o que está intercalado. Na 2, qual que é o verbo? São. Quem pratica ação? Os animais. Qual que é o termo que está intercalado? Considerados desleais ou desonestos. Certo nesse? E a letra B, por que essa expressão está entre vírgulas nas duas orações? E aí nós vamos no que nós já falamos. Ele está isolando o termo intercalado, o termo é grande, então ele vem entre vírgulas, certo? E aí a gente vai na próxima aula ler o texto da página 29, a Expedição Darwin. Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, beleza. Pessoal, então, quem não tem dúvida, tem a próxima, que é na quarta, né? Na quarta aula. Na quarta-feira. Vocês deram uma olhadinha que mudou um pouquinho o horário de vocês? Volto na página 28. Qual que é o exercício que você quer? Qual o exercício da 28? O 10? Ah, cheguei no 10, pronto. Vocês deram uma olhadinha no roteiro de vocês? Teve mudança ali nos horários, tá? Então, agora vocês terão plantão de dúvidas. Essa semana está começando o plantão de português e matemática. E também vocês terão uma videochamada. Nós teremos plantão de dúvidas na quarta-feira. Não, na quarta não. Quando? Que é o de vocês? Não, nós não teremos. Nós teremos uma videochamada. Uma videochamada na sexta, às 5h40. Essa videochamada é para a gente conversar um pouquinho, bater um papo tranquilo. Aí nessa hora vai ser com câmera, áudio aberto, tá? Não vai ser conteúdo de aula, é um bate-papo para a gente ir sintonizando as coisas, colocar isso, Gi, também gostei, para a gente colocar as coisas nos eixos. E vai ter também a revisão, então acho que na semana que vem que é a nossa revisão, e o que vocês tiverem de dúvida, vocês tragam nesse dia, aí vai ser, vou mandar o link de novo, reunião normal, e a gente vai entrar para tirar dúvidas, beleza? Luiz gostou também, né, Luiz? Eu também gostei. João, eu acho que você era o 9. Não lembro também. Mas não tem problema quanto ao número, não. Se você está pensando em mandar alguma coisa para mim, é só colocar João do sétimo B, beleza. Eu acho. Tá bom? Pessoal, quem não tiver dúvida, posso conversar e escrever em um caderno? Pode, Bauléu. Pode. Quem não tiver dúvida, então, pode já ir saindo até quarta. A gente se encontra. Beleza?